Fala, Steven. Beleza, meu amigo? Então, li aqui o seu e-mail, cara, e vou gravar em forma de vídeo aqui na resposta, como você até mesmo falou aqui no final, né? Então, cara, bacana, tô vendo a tua trajetória aqui, você já é um aluno avançado, o que é muito bom. Eu tô vendo aqui que você foi reprovado, não foi aprovado, né, no concurso da PRF, mas pelo que eu tô vendo aqui, sua mentalidade é de vamos pra cima e eu acho que você tá corretíssimo. Agora é que o aluno avançado, Steven, a preocupação dele deve ser agora mais aos detalhes, né? Então o aluno que está iniciando, ele não pode se prender muito aos detalhes das coisas, senão ele acaba não tendo tanta motivação para seguir em frente. O aluno avançado não, ele tem que se preocupar. Por quê? O aluno que ele é iniciante, a cada dia dele de estudo, ele se aproxima mais do aluno avançado, do aluno que já finalizou quase todas as matérias e tal, porque a cada dia dele de estudo ele aprende uma coisa nova, ele consome uma parte a mais do edital. O aluno avançado não. Então é como se fosse assim, o aluno avançado ele está aqui em cima, mas ele está crescendo um pouquinho. O aluno iniciante ele está aqui embaixo, mas a curva dele de crescimento é bem maior. E se o avançado der bobeira, o iniciante chega lá. Então, essa preocupação a nível de detalhe, ela de certa forma tira um pouquinho da tua motivação, porque é um momento do teu estudo que você estuda para não perder o que você já adquiriu. Então todo dia seu de estudo de um aluno avançado, ele estuda, grande parte do tempo dele é para não perder o que ele já adquiriu, e uma pequena parte que aí sim tem que ser os detalhes, tem que ser uma vontade de atingir de certa forma a excelência. É essa pequena vontade que faz aquele avançado continuar evoluindo, enquanto o iniciante não. Basta ele sentar e ler qualquer coisa, ele já está avançando bastante. Então, como pode se dar isso? No seu caso, você informou algumas peculiaridades aqui, né? Então, você vai fazer Polícia Civil do Espírito Santo, depois vai para a PCDF, pensa a longo prazo numa Polícia Federal, né? E na PRF você não passou por duas questões, é o que me parece aqui. Você já tinha um nível bom em português, matemática e física, informática e administração não tinha base nenhuma, e nas matérias de direito, você queria saber como melhorar. Cara, eu posso te dizer o seguinte, a tua facilidade em português, matemática e física, no momento de estudo que você está hoje, e a tua base em direito, você não precisa se preocupar tanto com a informática e administração. São matérias de memorização. São matérias que você vai ter que decorar conceitos, decorar o que cobra, a característica de cada conceito, ou então dois conceitos que fazem parte de um mesmo grupo de conceitos. O que caracteriza um e caracteriza o outro, o que dá identidade para um e não torna aquela identidade do outro. Então é o seguinte, eu tenho aqui em segurança da informação, por exemplo, em informática, eu tenho aqui um vírus e um cavalo de Troia. O que é característica de cada um? Então, o estudo nessas matérias de administração informática, ela se baseia basicamente nisso. Não tem tanto o que compreender nessas matérias, tá? Claro que se você compreende uma coisa ou outra, te ajuda, mas é tudo muito convencionado. Olha, a tecla de atalho aqui para fechar a janela é assim e assado, tá? Tem que ser essas duas teclas aqui. Às vezes não faz sentido. Às vezes faz. Já vi teclas de atalho que elas são abreviações de palavras em inglês. Mas há teclas de atalhos que não são abreviações de palavras em inglês, você tem que memorizar e acabou. Então você tem que ter certeza disso. Agora, são excelentes matérias, são matérias que você está zerado. Então são excelentes matérias para esse momento atual do seu estudo, para um momento de reta final. Por quê? Se não são matérias que você tem muito a compreender antes de precisar memorizar, ele é ótimo para essa reta final. Já, por exemplo, português e raciocínio lógico são matérias que você precisa de uma compreensão prévia bem forte antes de se preocupar em memorizar alguma coisa. E até o fato de você compreender algo tira muito da necessidade de memorizar algo lá na frente em português e raciocínio lógico. Então, eu acho que você está dentro da organização que você fez, cara, é excelente, o que demonstra, claro, que você é um aluno avançado, como você disse no e-mail mesmo, né? Que eu trouxe aqui para você como dica, cara? Primeiro, só a reprovação nos concursos anteriores, e foram provas de concurso onde você teve informática e teve também, não teve administração na PRF, mas eu não sei se você fez a prova da PF, mas primeira coisa é pegar aquela prova, cara, dá uma olhada, porque é o seguinte, a nossa memória, ela tem alguns ganchos, né? Então, por exemplo, você tem um gancho na tua memória que é a frequência, muito contato com alguma coisa, a nossa memória prende aquela informação, mas você tem também as emoções. Então, quando você passa por algum momento mais emocional, aquilo é mais facilmente memorizado. Apesar de, às vezes, não ter tanta frequência, aquele evento na tua vida, por exemplo, nossos familiares, eles morrem uma vez, todo mundo. Mas na vez que ele morre, às vezes você vai lembrar do dia, do local e da hora que você estava quando você recebeu a notícia ruim. Quando teve a morte do Ayrton Senna,
Todo mundo lembra onde é que estava, pelo menos que as pessoas que eu converso, elas lembram, porque coisas que marcaram a gente em virtude do aspecto emocional. Então, o fato de ter sido reprovado no concurso, ter errado uma questão, é um aspecto emocional que a gente pode explorar para se tornar um ponto forte na nossa memorização. Então, o que você errou na PRF, o que você errou talvez na prova da PF, não sei se você fez, é algo que você tem que revisar agora essa prova para não errar mais. Dá um feedback no teu material de estudo, no teu material de revisão, se você tem. Vai lá, anota, errei isso aqui na prova da PRF. Toda revisão que você passar por ali, automaticamente você vai estar ali na frequência de contato a cada revisão com o atributo da emoção, tá? Então, ver a prova e dar o feedback no teu material de revisão, tá? Esse feedback que você tem que dar no teu material de revisão não é só sobre a prova, tá? Agora vai um ponto. Ao fazer questões, que você perguntou como é que eu faço para ficar melhor nas questões de direito, nas disciplinas de direito. Devo fazer questões? Sim, deve fazer questões. Mas sempre tem que dar o feedback no teu material de revisão. Então, o que é esse feedback? É um feedback do que vale a pena se destacar, o que não vale a pena destacar. Então, você está fazendo uma bateria de questões de direito e você começa a notar que aquela questão que você fez e você errou, você tinha dúvida em um ponto. Foi pela dúvida que você errou. Porque a gente erra a questão por falta de atenção, a gente erra a questão por falta de memorização. Era um assunto que a gente já havia entendido, mas não havia memorizado. Tudo bem, tá? Se você errar uma questão por falta de memorização, o próprio fato de estar fazendo aquela questão já te ajuda a consertar aquele problema. Você já vai estar revisando de novo aquela informação. Agora, errar uma questão por falta de compreensão, porque não compreendeu um assunto, ficou com dúvida na maneira de raciocinar o assunto, é onde está o problema. É nesse ponto que você tem que voltar no seu material de revisão e dar uma rápida revisada, tem que resolver aquele problema. Muitos concurseiros, eles se preocupam só com as questões que eles erram e não com as questões que, independentemente de ter acertado ou errado, mas foram questões em que na hora de executar a questão, ele teve uma elevada dúvida ali de qual era a resposta. Eu acho que a melhoria a nível de detalhe, ela tá quando a gente começa a se preocupar com isso. Como você se sentiu na hora de resolver aquela questão. Não interessa se você errou ou se você acertou. Isso é um mero indício de como você estava naquele assunto. Vai interessar na hora de fazer aquela questão qual era o teu nível de confiança. Por quê? Ao melhorar nesse ponto, nesse momento, nesse nível de confiança, é como a melhor maneira, o ponto mais específico de melhoria que você pode ter que vai te ajudar na hora da prova. Como eu falei, tem questão que a gente erra, mas a gente, já notei a besteira que eu fiz aqui, já pensei errado, já me confundi. E tem questão que a gente acerta, mas a gente erra meio sem querer, meio na cagada. Então aí você tem que tomar muito cuidado com as questões, claro que você erra, claro acho que você acerta, mas sem querer, mas se você se preocupar com o estágio anterior. Então, quando você está executando uma questão, resolvendo uma questão, sentiu dúvida nessa questão, não teve confiança plena ali no que você marcou, faça uma marcação nessa questão e depois já dê um feedback no teu material de estudo. O que é desse feedback? Primeiro, revise seu material de estudo para ver se é realmente uma dúvida que vale a pena explorar um pouquinho mais. Se não for, apenas marque ali alguma coisa, olha, revisar isso aqui depois, anota na mão, no final do dia revisa de novo, esse negócio anotado na mão, ou seja, de alguma forma as tuas revisões, elas têm que ser incidentes em pontos em que você tem uma vulnerabilidade que você precisa resolver. A melhor maneira de pensar, para finalizar o vídeo, porque isso acabou ficando muito grande, melhor maneira, Steven, de você melhorar nesse estágio que você está, é você ser um caçador de momentos de incerteza, de momentos de dúvida que você tem ao longo do seu material. Essa é a maneira mais rápida, tá? Então, ao longo do que você vai estudando, claro, você vai ter várias vulnerabilidades no teu estudo, mas quais são as vulnerabilidades que a banca explora, que a banca traz para você? E, claro, você vai ver isso pelas questões. Identificou isso nas questões, tá errando alguma coisa, tá errando não, tá tendo dúvida na hora de resolver alguma coisa, cara, vai lá no teu material de estudo, de revisão e dá um feedback nele, porque as revisões elas têm que sempre acontecer paralelamente ao teu estudo. Então, dando esse feedback de questões no teu material de revisão, automaticamente você já está definindo o que o seu eu do futuro tem que revisar, com base nas vulnerabilidades que você identificou na hora de resolver questões. Beleza, Steven? Então é isso aí, meu amigo. Um abraço, espero que você tenha gostado da resposta aí. E quem quiser mandar mais dúvidas aí, só mandar as dúvidas, deixar aqui no comentário do meu canal, que a ideia é eu trazer essa dúvida e explorar nessa sequência de vídeos aqui de dúvidas do canal. Valeu, pessoal. Grande abraço aí e até a próxima.